Isto é um autêntico reality show. As pessoas chegam aqui e já estão a ser Eu já gravadas estou sem saber. nervosa. Sem saber. Não, mas eu vou adiantar enquanto ela está ali com o garrafão dela gigante a encher o copinho de água. A Raquel hoje ficou um bocado admirada porque ela não tinha percebido que eu ia competir este domingo. Agora vocês estão a ver o podcast, normalmente os podcasts, os episódios saem 2 semanas depois, vocês já sabem, vocês estão batidos nisto, vocês já sabem, ok, se ele está a dizer isto já foi gravado há 2, 3 semanas. Vocês são seguidores do caraças. Até podem partilhar já o vídeo antes de ele começar. Mas a Raquel ficou assustada e disse, não, David, mas tu vais competir no domingo e vais fazer hoje um episódio, então hoje é sexta-feira, tipo, tens que... não devias estar a descansar, mas é o que toda a gente pergunta aqui no ginásio, David, Pelo tu não vais... sim, pelo não, trouxe ali um pacotinho de bolacha de arroz caso isto vir. Trouxeste, pronto, ela disse assim, ela faz competição, nós já vamos à apresentação dela, normalmente a gente costuma começar com a apresentação do convidado, mas isto, ela ficou tão admirada, partindo de rir, quando tu mandaste aquele áudio, David, tu vais Sim, competir, é muito em cima do tens a timing. certeza que queres fazer o episódio hoje? E eu, Raquel, eu faço aquilo, é aquilo que eu mais gosto de fazer. É uma altura difícil. Mas É uma sabes, altura difícil. pouca gente sabe o que é estes dias Sim, antes da sim, prova, sim. tu queres é Sobretudo sopas ali e a última descanso. semaninha. Tu queres é sopas e descanso e aproveito para te apresentar e para vocês também perceberem. Raquel Dias, atleta profissional natural e ser atleta profissional natural, a categoria é, ajuda-me Raquel, é WNBF. Sim, WNBF, não é? WNBF, sim. Que é uma Na minha categoria é figure. Figure. E a federação é WNBF, que é uma federação relativamente nova aqui em Portugal. Cá a nível sim. de provas. É uma federação que internacional já existe há muito tempo. Este ano foi o primeiro ano que tivemos provas da WNBF cá em Portugal, portanto é a estreia cá. E é liderada por uma mulher, esta federação. É verdade, a Hilda. A Hilda, Sim, eu cheguei a sim. falar com ela também e parabenizar por esta iniciativa porque eu acho realmente muito interessante. Antes sequer de terem feito a prova, quando vi Sim. que ela estava a dinamizar e estava aqui a fazer acontecer. E entretanto comecei a acompanhar, apesar de estar a competir atualmente na UABA, que é uma federação diferente, acompanho, admiro muito este tipo de trabalho. E quando vi o teu destaque e o Foi facto assim um de ano em sagrares atleta profissional, disse, não, tenho que desafiar a Raquel. Vocês não sabem, a Raquel é uma morning person, eu mando-lhe mensagem às 5 da manhã, ela responde às 5 da manhã com uma energia. Mas às 10 da noite já deu o que tinha a dar. É, não é? Estás com o meu, estamos com o tempo contado, deixa lá. Da canada começas a ficar sem bateria. E por isso é que ela percebe bem esta dinâmica do que é a última fase da competição, não é? E do que são estes últimos dias de uma prova. Trouxe estas bolachinhas de arroz, é sempre bom. Temos um SOS, não vai ele ficar de repente de se transformar no Hulk. Sim, é um instante, né? Aquilo é um switch rápido. Raquel, mas sabes, e agora falando aqui das coisas como elas são, isto já é exigente para qualquer atleta, sobretudo numa fase final. Vens de muitos meses de restrição, vens de muitos meses de dieta, já só sonhas com o hambúrguer que vais comer depois da prova. Essas Donuts, coisas que uma tu caixinha sabes. de donuts. Olha, por acaso gosto de donuts, mas é um esforço que eu faço para não me estragar com os donuts. Aquilo é bom demais. Então, Eu guardo o meu estrago especialmente para donuts. É para o donuts. Sim. Eu depois da prova, sabes, a primeira coisa que me apetece, mas é sempre, é umas boas frutas. Isto é muito particular. Eu tive aqui no outro dia o Ruizinho. Deves conhecer o Ruizinho, campeão mundial de Men's Physique, Master, um destaque, que tem um grande destaque nessa área, como Men's Physique. E ele diz, a primeira coisa que me apetece depois da competição é não me tragam todos, trago uma cervejinha fresca. Se me trouxerem uma cervejinha fresca depois da competição, ou 2 ou 3, ganhar um amigo para a vida. Eu acho que estas fases finais de preparação são giras exatamente por isso, porque depois os cravings que nós temos, as vontades de comida, são coisas muito específicas. Muito particulares. É mesmo aquilo que me Muito apetecia. particulares. É engraçado porque isto também, o corpo de cada um, não é? Tu vens de tantos meses de restrição e depois o corpo de cada um tem uma forma diferente de mostrar como é que se pode ali compensar um pouco aquela restrição. E acho que é importante sempre ressalvar que é bom depois da prova a gente ir desfrutar de uma refeição diferente, trazer ali um bocadinho aquele relaxamento depois da prova, mas também não cair no erro que muitos cometem, que depois ficam, não é só um dia nem dois, passam a semana inteira e as semanas inteiras perdem completamente o controle e há um rebote e estragam um trabalho que fizeram durante meses, um investimento que fizeram durante meses. Mas isto eu ia-te dizer, que é, se isto para um atleta
E muito mais um atleta de uma federação que não é natural, em que a gente sabe que toda a gente tem o seu suporte hormonal, não é? Sobretudo perto da prova, para ajudar a preservar a massa muscular, preservar a força. É um desafio. Imagino para um atleta natural como tu, que tem que fazer aquele trabalho, ir ao limite do próprio corpo, sem nada ali que te agarra a massa muscular, sem nada ali que te dê um suporte a nível de força, mas ao mesmo tempo estás a fazer uma coisa que mais nenhum desporto no mundo faz, que é, estás a restringir calorias, ao mesmo tempo tens que continuar a treinar o mais pesado possível. Qualquer atleta de competição, quando está a treinar muito pesado, quando está perto das provas, aumenta um pouco as calorias, come mais. Nós não, nós culturistas comemos cada vez menos, temos que manter a força nos treinos, a intensidade nos treinos para dar aquele sinal de preservar a massa muscular, e quando nós temos o suporte hormonal, isso ainda vamos conseguindo, e mesmo assim é um autêntico desafio. Agora, quando nós não temos esse suporte hormonal, o desafio acresce, não é? Assim, eu não sei porque nunca estive do outro lado, não é? Mas eu acho que os desafios são... Como tu estavas a dizer, eu acho que os desafios, sobretudo na fase final, são os mesmos. Temos essa dificuldade, mas é uma coisa que toda a gente sente, independentemente de haver suporte hormonal ou não, que são estes altos e baixos de energia, que é a fadiga acumulada, e depois sim, temos essa questão que temos de manter a intensidade nos treinos para tentar evitar ao máximo a perda de massa muscular, e que acontece, de forma natural ela acontece, e é uma coisa que nós depois vamos tentando limar de preparação para preparação, não é? Vamos percebendo o que é que funciona melhor para nós, e depois eu acho que a parte gira de fazer uma preparação é isto, é aquilo que nós aprendemos e o tipo de estratégias que vamos desenvolvendo para contornar estas coisas que nos vão acontecendo, é aquilo que nós aprendemos acerca de nós e este tipo de estratégias que vamos tendo de desenvolver a cada preparação, não é? Porque mesmo que eu faça exatamente a mesma coisa nesta preparação que fiz na anterior, eu vou ter desafios novos, vão aparecer coisas novas e eu vou ter de arranjar estratégias diferentes. E eu acho que isto é o mais enriquecedor de fazer uma preparação. Estás sempre a aprender, não é? Sempre. E é isto, é ter uma capacidade de perceber o que é que está a acontecer comigo, o que é que eu estou a precisar, o que é que o meu corpo me está a pedir ou não, e de que forma é que eu vou conseguir dar essa resposta, não é? Porque lá está, temos imensas condicionantes que não podemos jogar e temos outras tantas que podemos jogar, e para mim, por exemplo, o descanso é fundamental. As minhas horinhas de sono aí não dá para mexer, e é isto, é desenvolver estas estratégias para conseguir lidar com estes desafios que vão aparecendo. E que outras estratégias, Raquel, costumas utilizar? Já percebi que o descanso é um ponto crucial. Sim. Como é que costuma ser a tua alimentação, os teus treinos? Como é que jogas isto? Quantas vezes por semana treinas, de modo a que o teu corpo recupere? Eu geralmente faço 2 descansos semanais, não são fixos. Eu geralmente portanto, eu tenho a minha periodização do treino, eu faço a gestão dos descansos consoante os meus dias, porque os meus horários não são iguais de dia para dia, e eu geralmente nos dias em que eu não estou mesmo a sentir e que sei que não vai dar e que não há nada que me vá ajudar, então eu aproveito e faço o meu descanso. Portanto, os meus rest day eu faço de acordo com aquilo que eu vou sentindo, não tenho dias fixos. Tens 2 dias na semana no fundo, mas ouves o teu corpo. Sim. Numa fase final, pronto, tenho cardio na mesma, não é? Mesmo nos dias de descanso. Quanto tempo de cardio costumas fazer em preparação? Depende. Na última preparação eu estava com talvez 1h30 por dia, mais 1h30 mais ou menos de treino de musculação. Em preparações anteriores, isto foi a primeira prova que eu fiz, que não foi assim há tanto tempo quanto isso, nós percebemos que, e é uma das grandes diferenças do culturismo natural para o não natural, é que nós precisamos de fazer uma fase de corte mais prolongada, bastante mais prolongada. Aliás, deixa-me acrescentar, eu sou um grande defensor de que as fases de corte devem ser o mais prolongadas possível. Sim. Começar devagarinho, muito step devagar. By step, sejamos naturais ou não, porque torna-se muito mais saudável para o nosso corpo. Posso dar um exemplo? Vou competir este domingo, estou há 5 meses em restrição. Não é há 5 meses em dieta, porque eu tenho um plano de dieta equilibrado, estruturado o ano todo. 5 meses, devagarinho, a tirar. Semana após semana. 5 meses, estamos a falar de muitas semanas. E há malta que em 6 semanas querem ficar preparados para a prova. Claro que depois isto até para os efeitos rebotes, eu saio da competição se for preciso sobre 2 kg, sobre 3. Mas conheço pessoas que saem da competição se for preciso sobem 10, sobem 15. Isto também tem a ver com as adaptações que nós vamos criando no nosso corpo, no nosso sistema hormonal.
Sim, isso é uma coisa que nós temos vindo a limar e que já percebemos que a última preparação nós fizemos com bastante mais tempo de corte e numa próxima vamos ter de fazer ainda mais e ainda mais gradual. Porque Quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu sou péssima com datas, eu não quero estar a enganar de todo, mas eu iniciei, estamos a falar sim, à volta de 5 meses mais ou menos também de corte. No entanto, eu em troca de partilha de informação com outros atletas naturais, para teres mais ou menos noção, a nossa prova da WNBF foi em outubro e eles em dezembro do ano anterior já estavam a começar a cortar. E, portanto, são estratégias que nós depois vamos adaptando e que percebemos o que é que vai funcionando, não é? Exato, o corpo de cada um também responde de forma diferente, não é? Mas experimentaste 5 meses e da próxima vez estás a ponderar fazer um período maior ainda de corte. Sim, tu um pouco mais. Vamos, quem é que te acompanha também nesta jornada? Eu sou acompanhada pelo Fábio. O Fábio é quem me acompanha desde sempre. Fábio Ferreira. Fábio Ferreira. Desde que eu decidi competir é ele que me acompanha, portanto nós já éramos amigos, eu já treinava antes, mas não com o objetivo de competir, é diferente, não é? Portanto exige um rigor diferente, exige um método diferente, e desde que eu decidi competir é ele que me acompanha. E quando é que tu deste este passo? Então, esta é a minha quarta prova. Pois já foste a Espanha competir também. 1, 2, 3, exatamente, é a minha quarta prova, a última que fiz em Espanha foi a minha quarta prova. Foi onde te sagraste profissional? Foi onde me sagrei profissional, na WNBF. Eu competi, portanto, no ano passado na UABA, na Power Expo, e essa foi a minha primeira prova, portanto eu fiz um ano inteiro de preparação para essa prova. Portanto, estamos a falar de... Estamos em 2023, há cerca de 2 anos. Sim. Competes. Foi há 3 anos mais ou menos que eu decidi... que já te permitiu alcançar, sim, cerca de 3 anos, um percurso curto, mas que já te permitiu aqui conquistas bastante significativas. Sim. Falávamos há pouco do teu treino, tiras 2 dias da semana para descansar e ouves o teu corpo, percebes quais são os dias da semana que mais o teu corpo pede esse descanso. E nos outros 5 treinos, 5 dias, como é que costuma ser mais ou menos a tua distribuição de treino? É variável, mas eu geralmente gosto de métodos de treinos muito básicos. Eu faço push-pull pernas e geralmente andamos por aqui. Pernas quantas vezes por semana? Nós fomos gerindo porque quando eu decidi competir, as minhas pernas eram um dos aspectos que eu precisava de melhorar e então no início nós fazíamos treino de pernas 2 vezes por semana. Depois começámos a gerir e fazíamos 1 vez por semana pernas inteiras e depois entretanto começámos a dividir e neste momento faço 2 vezes, em que um dia faço mais enfoque na minha parte anterior e no outro treino mais posterior e glúteo, que é outro dos pontos que eu precisava de melhorar. Mantens agora 2 então, nesta fase? Sim. 2 treinos e os outros 3 treinos distribuis pelos superiores, no fundo. E o cardio nesta fase, como é que é? Nesta fase, eu agora já estou pós-prova, mas eu continuo a manter tudo igual. Portanto, eu continuo com os meus cardios. É uma coisa que... nós somos muito de hábitos, né? E geralmente o cardio... às vezes não é tanto pelo cardio em si, mas eu faço o meu cardio de manhã porque é o meu momento para planear o meu dia. Que tu respondeste aos áudios. Olha, David, não sei se vais perceber bem a minha mensagem, que eu estou muito ofegante neste momento, mas e eu sei o que é que isso é, que eu também respondo a muitas mensagens durante o cardio, só que eu ainda faço um bocadinho mais cedo que tu, normalmente não me respondem a mim, mas respondem quando virem, também não estou muito preocupado com isso. Mas é isso, é o momento para planear o meu dia, não é? É quando eu penso o que é que vou fazer durante o meu dia. E é o começares o dia com a mensagem certa para o teu corpo, estimulares o teu metabolismo, não é? Isso. Quanto tempo mais ou menos fazes? Neste momento, depende dos dias. Nos dias em que a minha cabeça me pede mais, eu faço mais. O mínimo, a manutenção. Quanto é que é a manutenção? Faço 30. 30 minutos de manutenção. Se houver um dia que queres fazer mais um bocadinho, faz mais um bocadinho. Estica um bocadinho a volta. E juntas à mesma assim que tens musculação por semana. Ok. E a tua alimentação? Como é que é isto da alimentação de uma atleta natural que tem aqui este desafio acrescido, né, de preservar massa muscular e de conseguir depois fazer todo o processo de queima de gordura que já lá vamos? Eu tenho outra particularidade relativamente à alimentação, porque eu sou daquelas esquisitinhas, mas sempre fui. Portanto, eu há sensivelmente 11 anos deixei de comer carne e peixe durante um tempo. Depois, sim, mantive sempre ovos, portanto tinha uma dieta vegetariana.
Neste momento abre algumas exceções para peixe, pontualmente, mas a minha alimentação é maioritariamente vegan ou vegetariana, sim. Numa fase final, bem, eu também sou muito básica na comida, eu como sempre a mesma coisa porque é aquilo que me sabe bem e porque é o que eu estou habituada a comer. Isto não é muito frequente numa mulher. Na sério, não, eu digo isto porque normalmente a mulher tem uma necessidade maior de variedade na dieta. Eu vejo isto nas minhas alunas. Ao final de uma semana já precisam ter ali qualquer coisa diferente e umas frutas diferentes e não sei o quê, não sei o que mais. E é engraçado que a gente teve aqui recentemente não tinha essa ideia. Também uma convidada que é a Ellie, e ela, que é preparada pelo Edgar Gomes. E ela também é muito assim. Diz que também com a dieta o que funciona com ela, tem uma refeição livre por semana, nessa refeição varia. Mas por norma, também se calhar, sabes, vocês têm um foco diferente do normal, são atletas, sabem que aquilo funciona, sabem que aquilo vos faz bem, é para seguir. Pronto. Eu identifico-me perfeitamente com essa mentalidade. Bem, eu em off-season vou gerindo, né? vou trocando as minhas fontes que estás agora alimentares. Em off-season. Sim, mas em preparação não, é aquilo e é o que funciona, bem, não vale a pena estar a inventar. E além disso, era como eu estava a dizer, poupa-me imenso tempo, porque eu faço... Eu além da parte competitiva, pronto, eu faço outras coisas. Eu sou bombeira voluntária e, portanto, há aqui uma série de coisas que eu vou tendo e poupa-me tempo. A verdade é que eu faço um tacho de arroz e aquilo dá para a E para além de ser bombeira voluntária, o que é que ainda fazes mais no teu vida? Bem, eu trabalho em vários sítios. Eu sou fisioterapeuta de profissão, mas eu trabalho em vários sítios porque eu não gosto... Sinto-me muito presa quando tenho que trabalhar só num sítio e então eu vou gerindo a minha agenda e entre domicílios, entre consultas, entre um local onde eu trabalho a tempo inteiro, digamos assim. Então está explicado porque é que chegas às 10 da noite e fechaste a loja. Sim. Bombeira voluntária, fisioterapeuta, em vários sítios, atleta de competição profissional. Mas eu não faço mais nada, O que é isto. Cabe mais aqui. Mais nada. Depois também é difícil. E preparas nas tuas refeições, que já podemos incluir aqui na parte do atleta profissional, por isso tem que ser uma coisa prática e que funcione. Não dá para inventar muito. E é isso, poupa-me tempo. Eu sou muito de rotinas e eu costumo dizer que o meu nível de organização, sobretudo nessa fase, aquilo é tipo toque. É isto e é tudo contado ali ao minuto. E quando há alguma coisa que me faça fugir desta rotina, eu desorganizo-me. E eu funciono muito bem com método. Foi por isso que me perguntaste, está tudo planeado, está dentro da tua rotina, David. Isso. Está tudo dentro da rotina. Não, porque isto quando começa a haver aqui coisas fora, comigo não funciona bem. Sabes que a vantagem, aliás, as pessoas mais disciplinadas, mais rigorosas e tudo mais, que eu já percebi que tu também o és, muito disciplinada e organizada com as tuas refeições, é uma grande vantagem, é um ponto forte, mas depois a grande desvantagem é que realmente quando sai uma coisinha da nossa rotina, precisamos logo a ficar completamente. Eu tinha pensado isto assim, não era aqui o milímetro ao lado, era assim. Sim. Mas às vezes temos sim, que perceber, sim. ok, calma. Sim. Vamos ajustar. E isso é uma das minhas falhas, é esta capacidade, porque eu planeio tudo ao pormenor e dou-lhe uma margenzinha para erro. Mínima. Mas quando ainda assim aquilo foge à margem, a coisa já não funciona. Então conta-me aqui, nesta fase, já vamos depois à parte da restrição, nesta fase em que estás em off-season, estás a comer um pouco mais, como é que é a tua dieta? Bem, a minha dieta... Queres que eu diga, por exemplo... Sim, coisas concretas, okay. Que é que vai ser, por exemplo, o teu pequeno almoço? O que é que eu como habitualmente? Sim. Ovos, eu gosto imenso de ovos. Portanto, ovos... Eu acho que eu como tudo. Mesmo numa fase final de preparação, por exemplo, nós mantemos sempre fruta, mantemos sempre... Claro que fazemos gestão de... Claro que nas quantidades, sim. Mas geralmente eu como tudo. Dentro daquilo que são os meus gostos, digamos assim. Não tens uns donuts? Não, isso não. Em preparação não dá. E em off-season? Em off-season sim. Mas sim. Diariamente ou só nas cheat meal? Não, eu geralmente faço bem a gestão disso. Sim, aproveito as minhas cheat meal para ir almoçar com a minha família. E para comer um donut no final, levas a caixinha, olha, está aqui. Sim, já está encomendado. Já está. Aquilo geralmente já está encomendado, já tenho lá a minha caixinha pronta. Mas geralmente faço a minha gestão dessa forma, que é durante a semana eu como mais ou menos a mesma coisa, claro que vou variando as minhas fontes de hidratos de carbono, vou variando as minhas fontes de proteína, mas aquilo que eu gosto de comer é muito básico, é arroz, é massa, é pão, é tofu, ovos e
e pouco mais. Fruta, gosto muito de fruta e portanto aí também faço essa gestão, mas não varia muito em Sei, já relação me a assim isto. uma noção das quantidades agora, por exemplo, do teu pequeno almoço, quantos ovos, o que é que contém? Eu posso dar o exemplo agora do meu pequeno almoço, portanto isto ainda estamos na fase de adaptação pós-prova e estamos a tentar subir devagar as calorias. Isto quando? A última vez? Em final de outubro. Final de outubro, foi a tal em Espanha. Sim. Final de outubro, ok, estamos a falar cerca sim. de 2 meses. 2 meses, sim, um mês e pronto. meio, mais ou Tens menos. estado a vir progressivamente a subir calorias desde então. Isso, Já agora, qual foi a tua subida de peso, desde a competição até agora? Uns 3 quilos, talvez. Ok, fantástico. Mas mesmo o meu off-season, eu faço sempre off-seasons muito limpinhos e eu também sou pequenina, né? E portanto também o meu máximo, eu já fiz bulks assim agressivos e o meu peso nunca sobe muito e nós já percebemos que fazer bulks agressivos também não traz depois começas a fazer a fast cut e vai a massa mais. muscular e vai a gordura e custa mais, custa não é? mais, E não é, mais não é um tempo. processo tão saudável. Não. Aguenta lá o donut na refeição livre só, pronto. Sim. E já percebemos isso, não traz grande vantagem estarmos a fazer bulks muito agressivos, primeiro porque custa horrores comer muito. Quem tem de comer muito sabe que custa. E porque eu também me sinto melhor assim. Eu gosto de manter o meu físico mais lean o ano inteiro. Claro que nós precisamos ter sempre excesso calórico para conseguir construir massa muscular, né? Mas perceber para onde é que está a ir esse excesso calórico, não é? Perceber, isso. ok, está aí para a massa muscular, é normal estarmos sempre com um pouquinho mais de água, um pouquinho mais até de gordura, mas não estamos a falar nada que nos tire um condicionamento, não é? Porque eu não tive uma expressão, acho que foi do Jorge Farah, um dos meus preparadores do mundo, que disse: um culturista tem que se parecer como um culturista o ano todo. Ou seja, tu tens que olhar para aquela pessoa, ver que tem abdominais, tem formas, tem um físico trabalhado, não é como alguns ficavam completamente disformes de tão gordos que ficavam, de tão cheios que ficavam, atrás do sonho que aquilo é que ia trazer massa muscular. Já passámos essa fase. Cada vez mais começa a haver consciência que é com condição, e eu sou um grande defensor disso. E tanto que também, por exemplo, para compito ali em torno dos 78, 79, 80, depende também aqui, mas entre os 78 e os 80, e em off estou nos 82, 83, 84, não fujo muito disto, estamos a falar de 4 quilos. Agora, que a composição corporal vai mudando completamente, porque quanto mais tempo estás em dieta, vai havendo uma transformação, não tem que ser necessariamente, ok, podes oscilar 4 quilos, mas a mudança corporal é de tal modo, porque fizeste uma dieta progressiva, gradual. Agora, tu vens de um peso, eu já fiz esses offs malucos, quando comecei a competir muito cedo, tinha 17 anos, também cheguei a fazer off-seasons até aos 90 e tal quilos, e 96, 97. Para ti? Não fazia isso hoje em dia. Senti que as vantagens de eram poucas ou nenhumas, porque depois quando tens que os descascar e outra vez para os 80 kg para competir. Sim. E se calhar não ia com um físico tão denso, tão duro como vou agora, que consigo amadurecer. É um processo mais agressivo, não é? É um processo bastante mais agressivo e mais demorado. Quanto mais aumentas, depois mais te vai custar a diminuir e a chegar ao físico de palco, não é? E nós fazemos isto também pela estética, e eu acho que conseguirmos juntar a estética à saúde dá muito mais gozo, não é? Nós fazemos isto, nos sentimos bem, saudáveis, com energia estável ao longo do ano, com força, com um físico bonito e saudável. E de outra forma, primeiro são os benefícios, não são assim tão grandes, se é que existem benefícios. E depois é o retorno que isso nos traz a nível de saúde, que não é nenhum. Sim, isso eu acho que é uma das principais diferenças, digamos assim, entre o culturismo natural e o não natural. Geralmente nós temos uma noção de saúde diferente, não é? E acabamos por conseguir fazer um processo mais saudável. Claro que as fases finais nunca são saudáveis de forma natural ou não natural, porque é bastante agressivo, mas eu acho que é importante que, e nós cá temos muito esta mentalidade, não é? Eu acho que nós temos muita mentalidade de que para conseguirmos ter bons resultados precisamos de usar substâncias químicas ou o que quer que seja, e eu acho que começamos a abrir aqui um bocadinho a ideia de que é possível fazer isto de forma natural, é bastante mais saudável, é um processo, claro, que vai exigir dedicação, não é? Mas exige sempre, de uma forma ou de outra, e que com o tempo nós conseguimos chegar lá. Claro que existem limites naturais, digamos assim, e que os ganhos vão ser muito mais graduais do que se fizéssemos uso de substâncias, e muito mais ténues, mas que é possível fazer isto desta forma, não é? E eu acho que a chegada da WNBF é importante sobretudo por isto. Primeiro, para muita gente que anda a trabalhar e que não quer de todo ir por esse registro,
perceber, ok, eu se calhar até consigo trabalhar o meu físico, se calhar consigo chegar a um físico bom, se calhar consigo competir sem ter de fazer uso disto, não é? E atinges outro público. Isso. E nós sentimos sobretudo isso, que houve muita gente, eu tive várias pessoas a virem falar comigo, sobretudo malta mais nova, né? Que Viram ali uma oportunidade, se sim, calhar até e para que eles começarem, não é? sentem que é um físico mais atingível e pensam, caramba, eu se calhar consigo fazer aquilo, não é? São físicos mais atingíveis e acaba por motivar as pessoas a terem... o surgimento desta oportunidade acaba por motivar as pessoas a poderem ir por este caminho, não é? É, porque, ok, sabem que com alguns passos conseguem lá chegar, enquanto que se virem um físico de um Mr. Olímpia, pensam aquilo é inatingível, aquilo é uma coisa de outro mundo, aquilo é uma pessoa dotada geneticamente que aparece de vez em quando e que por acaso alinhou isso com treino e com suplementação e com tudo mais. E isto de tornarmos estes físicos mais acessíveis, mais próximos do público, acaba por inspirar mais pessoas para este estilo de vida saudável, o que eu acho muito importante. Sim. Mas íamos falar um pouco da tua dieta. Da minha dieta, a gente, sim. Tão entusiasmados aqui com a preparação, afastámos do assunto. A minha dieta, então, olha, para assim de um modo geral, de manhã, pão, Okay. Pão integral, branco... Eu geralmente escolho pão integral, Okay. sempre. Portanto, eu tento sempre ter uma alimentação clean o meu ano inteiro. Okay. Escolho sempre pão de centeio, pão integral, ovos. Estamos a falar de quantos ovos e quantas fatias de pão? Assim, neste momento tenho ovos inteiros, 2. Claras, adiciono claras, portanto 100, 150 de claras, 3 fatias mais ou menos de pão integral, fruta, ponho sempre fruta. Depois eu geralmente faço menos refeições por dia, mais uma vez porque poupa-me tempo. Faz quantas? 4 refeições agora. E mesmo em fase final de preparação é uma estratégia que nós usamos sempre porque consigo ter menos refeições com um volume considerável do que ter 5 ou 6 refeições em que é uma coisinha assim. Uma porçãozinha. Então assim é um prato a sério e geralmente fazemos sempre esta estratégia, 4, 5 refeições diárias no máximo. Depois a minha segunda refeição, arroz. Estamos com 150 mais ou menos de arroz, arroz ou outro... 150 gramas de arroz já cozinhado. Sim, tudo cozinhado. E tofu, eu geralmente escolho sempre tofu porque eu como sabe melhor. E tofu, pronto, quando estamos a falar de fontes de proteína vegetal, temos sempre uma quantidade bastante maior. Também te ajuda a saciar, de alguma forma. Eu falar de quantas gramas de tofu para acompanhar o arroz? Bem, eu estou com 130 mais ou menos, mas é um volume ainda considerável. Sim. Depois a minha outra refeição. Não juntas ainda aí verduras, legumes? Sim, sempre. Isso à vontade? Não, isso não peso, nunca peso. Okay. Mesmo em final de preparação eu nunca peso os legumes. Legumes ou salada. Ou salada, ou o que quer que seja. Pedes, faz uma porção de sacio. Sim. Depois a minha outra refeição faço panquecas de aveia ou papa de aveia com proteína, com fruta, e a minha última refeição, que geralmente é o meu pós-treino, que eu treino ao final do dia, é muito idêntico ao almoço, mas com uma quantidade maior de hidratos de carbono, mas não foge muito disto. Simples, básico, saudável básico. E isto permite manter-te aqui em que casa de peso já agora? Olha, o meu máximo nesses bulks que eu fiz assim mais agressivos... Isto é um bulk agressivo? Não. Pronto. Aqui estamos a retomar. Agora, para teres noção, pronto, eu tenho 1,5 m, é pouco mais. Mas esse meu bulk agressivo, para teres noção, eu cheguei a 400 de arroz por refeição. Coisa pouca. 400, 450, e cozinhar. Isso para uma mulher é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Quer dizer, há homens que não conseguem virar as 400 gramas de arroz. Eram baldes de comida. Mas andavas ali... Aquilo tinha de ser rápido, sabes? Que era para não dar tempo de pensar. E olhavas para aquilo e não sabias como é que havias de comer mais aquilo. De que formas é que havias de comer aquilo. Pronto, fizemos assim um bulk agressivo, mas mesmo nesse bulk agressivo o meu peso máximo foi 55, para aí. E agora estás com... Agora estou com 49. 49 e competes com... Com 46, mais ou menos. Muito bem, 55. Sim. É uma diferença grande para alguém do meu tamanho.
É uma diferença grande. E a nível de condição, como é que te sentes agora e como é que te sentias antes com aquele Eu, se bulk mais pudesse, agressivo? estava sempre em físico de palco. Físico de palco. Sim. Mas também não estás muito longe, estás com mais Não, ainda 3 estou com um bocadinho, quilos. sim, mas nota-se bastante retenção, pronto, faz parte, né? Agora é o processo... É normal, também nós em cima do palco estamos desidratados, não é? Sim. Aquela condição, aquele ponto de competição é um ponto para aquele dia, para Sim. aquele momento. Sim. Não é possível ficarmos assim muito E eu tempo. gostava de poder manter o meu físico assim sempre. Eu não desgosto de me ver em off-season, porque depois tem outras vantagens, né? Esta questão do físico muda, mas depois temos imensa força para treinar. Energia, o força no para treino treinar. é incrível. E é uma coisa que, pronto, com estes físicos com estes pesos mais baixos, que não é possível manter esse nível de rendimento, né? E acaba por... a coisa compensa. No entanto, eu prefiro ver-me com físico de palco, por isso é que também já decidimos que todos os offs daqui para a frente serão sempre mais... Até que peso é que pretendes ir? Manter-te aqui Não e faço... amadurecer aqui a nível de massa muscular? Sim. Não faço muito... Eu geralmente não tenho metas de peso. Nós vamos avaliando o físico e vamos percebendo até onde é que podemos esticar, digamos assim, e vamos pesando outras variáveis, nomeadamente essa questão do rendimento, o nível de fadiga, e gerimos dessa forma. Não tenho um limite de peso, o peso em si não é uma coisa... Vais que me vendo a incomoda. condição, mais a condição do que necessariamente o peso. Sim. E desta dieta para a tua dieta de competição, o que é que muda? É sobretudo as quantidades ou assim alguma mudança mais clara? Não. Como eu tinha dito, eu geralmente mesmo em fase de pre-contest, a minha comida é sempre muito idêntica a isto. Claro que gerimos bastante as quantidades, né? Mas é idêntico. As minhas fontes de proteína, de hidratos de carbono, são sempre mais ou menos as mesmas. Vamos gerindo bastante quantidade. Vai haver uma redução progressiva e um aumento do cardio e da própria intensidade do treino. Sim. E a nível de suplementação? O meu treinador, eu espero que ele não ouça isto. Eu sou daquelas que esquece de fazer. Esquece-me aos suplementos. Isso. Já és natural e depois nem estão lá. suplementos naturais tomas. Eles estão lá em cima da bancada, eu já arranjo mil estratégias, que é ponho em cima da bancada, depois ponho em cima da mesa da cozinha, mas ainda assim há dias que eu esqueço-me. Então vá, num dia em que cumpras o que o teu preparador te diz, não precisas dizer quantos dias da semana é que cumpres? Sim, eu faço alguma suplementação, eu tento fazê-la de forma mais ou menos coerente e exata, mas pronto, tenho algumas falhas. Em fase final tento que elas sejam mínimas, porque eu na fase final não gosto que haja muita coisa ali a fugir do que é suposto. Mas pretendo saber, por exemplo, o que é que eu faço? É Sim, isso? os suplementos que consomos. Também coisas muito básicas. Creatina, usamos sempre. Ômegas. Deixa-me pensar. Vitamina C. Sistema imunitário. Sim. Que mais? Eu uso óleo de prímula, porque eu sou uma senhora aí daquelas que sofre com TPM. Ajuda-te a manter mais regulado um pouco, o sistema sim. hormonal. Sim, um pouco. E que mais? Eu acho que é por aí. Geralmente, mesmo os meus suplementos é sempre muito... Não fazes, por exemplo, whey durante o ano? Eu geralmente prefiro comida. Em fase final não usamos whey, usamos comida a sério. Em off-season sim, porque é bom. É uma gordicinha boa. É uma gordiça ali, assim, é uma coisa que dá um sabor diferente à comida, né? Sim, mas às vezes com aveia ou assim, juntar uma Que é proteína. um docinho. Sim, fica com um sabor bem diferente. Sim, mas sobretudo em off-season, portanto em preparação usamos comida. Damos preferência à comida real. E como é que começou tudo isto? O que é que te inspirou para dar aqui o primeiro passo, inicialmente na UABA, né? Sim. Há cerca de 3 anos? Sim. Há 2 anos. Há 2 anos, sim. Tu começaste a preparar Isso, há cerca de 3 anos, mas a tua primeira competição foi há cerca de 2 anos. Sim, eu fiz um ano de preparação para a UABA. Foi qual competição da UABA já agora? Foi na Power Expo. Power Expo. Sim, na Maia. Em 2022, isso mesmo. E depois fiz agora estas 3 assim de rajada. Então foi há um ano. Foi há um ano. Então só tens... Foi há um ano, sim. Então tens um ano e meio de competições. De competição, sim. Muito bem. Sim. Então, mas fizeste cerca de 1 ano de preparação, por isso faz 2 anos e meio que estás assim mais focado em competições. Sim. Então, eu já treinava. Eu já treino há uns 10 anos, mais ou menos, de forma, lá está,
treino sempre, mas Já fazer tinhas feito outros dieta desportos ou... Sim, eu fiz danças de salão. Começaste com que idade? As danças de salão? Ui, eu sou muito má com datas mesmo. Assim por alto. Eu devia ter uns, sei lá, 16 talvez. 16. Antes disso fiz corrida. Fazia provas Atletismo? de atletismo, sim. E basicamente foi isso, assim, mais a sério. E depois comecei a treinar no ginásio, há mais ou menos 11 anos talvez. E treinar, eu treinar gostava de treinar e treinava, mas treinava aquele, comecei a treinar tipo 3 vezes por semana, depois comecei a esticar um bocadinho. E depois passaste 3 para 5. É isso, e depois começas a perceber que é isto, eu acho que é um processo bastante... Mas eu digo-te isto porque... Quem nunca treinou num ginásio que começa, não é? Há muitas... As pessoas querem começar pelo fim, querem começar a treinar 6 vezes por semana. Não, acontece e as pessoas imensas às vezes vezes. querem começar a treinar e pensam, não, eu vou treinar para competir. Não, alguns por eles iam competir já sem treinar. A vontade era tanta, sabes, mas é uma realidade. O pessoal às vezes vê a competição, não quer dizer que não tenha aqui uma parte boa nisto, que é as competições de alguma forma inspiram e motivam as pessoas também para a ação, não é? Deixa-me entrar neste estilo de vida. Agora, às vezes as pessoas nunca treinaram, entram num ginásio e querem já ir competir no final do ano. Isso. Às vezes nem isso. Não sei, calma, tu sabes o trabalho que é preciso para chegares naquela condição? Aquele pessoal está ali e tem anos de preparação. Isso, é o querer construir uma casa pelo telhado, não é? Começar sim, pelo telhado. E falta muita coisa. E eu acho que depois, quando se começa com... Não é que seja desajustado trabalhar para um objetivo desses, não é? Mas é importante as pessoas perceberem que isto requer trabalho, requer tempo. E às vezes eu acho que há tanta ambição de fazer com esse objetivo que se perde uma série de coisas pelo caminho. E o desfrutares da jornada, o veres a evolução do teu corpo, o aprenderes o que é que aqueles alimentos trazem para ti, porque há alimentos que funcionam de uma determinada forma para mim e para ti de outra. Olha, vou dar-te um exemplo. Eu, há algum tempo, praticamente aqui agora nesta preparação, que já há alguns meses, tirei por completo a carne vermelha. E neste momento o meu plano é o frango e o peixe. Frango e peixe. Carne vermelha faço única e exclusivamente quando tenho uma refeição livre, que numa fase de preparação não é todas as semanas nem de perto nem de longe, chega a ficar um mês sem refeição livre e nessa refeição livre é que o meu preparador diz, olha, tenta escolher uma carne vermelha. Ainda tem short que eu Tenta escolher uma carne vermelha. Ali os meus últimos 3 meses já não há refeição livre para ninguém. Pronto, olha, então eu tenho uma por mês, já me posso dar por feliz. E entretanto, é engraçado nós percebermos o impacto que os alimentos têm em nós. Primeiro, a digestão, quando nós estamos só com frango e peixe, é tão rápida. Nós depois até nos pode saber bem, porque eu também quando vou para a carne vermelha procuro escolher uma boa carne vermelha, mas até nos sabe bem, mas notamos logo. É quando nós depois paramos e experimentamos novamente que notamos a diferença na digestão, na forma do nosso corpo responder, porque ele não está habituado. Quando nós todos os dias consumimos uma determinada coisa, deixamos de notar. Proteína vegetal? Não. Experimenta. Não, a minha porque, proteína... Sobretudo nisso, na questão digestiva, é melhor ainda. É muito diferente. A questão é só uma. A proteína vegetal é muito interessante, até a nível de saúde e tudo mais. Mas para se manter os níveis de massa muscular que se pretende... Tem que ter uma quantidade maior. Tem que ser uma quantidade mesmo muito grande. Tem que ter um volume grande, sim. Por exemplo, mas é uma gestão boa, é uma gestão que poderás fazer, não é? É uma questão de experimentares e uma gestão, não digo todas as tuas refeições teres proteína vegetal exclusivamente, mas experimentares pontualmente fazer. Não, eu digo que eu já vi atletas grandes, atletas de renome nacional, que hoje em dia... Temos alguns veganos que hoje em dia e que já foram campeões overall e tudo mais, malta na casa dos 100 kg, que já estiveram aqui no podcast, que hoje em dia dizem, olha, estou a experimentar uma coisa. Eu tenho a minha refeição de frango, tenho a minha de peixe e estou a experimentar todos os dias faço uma proteína vegetal, uma fonte de proteína vegetal. E até estou a gostar, estou-me a dar bem, pronto. Ainda não me estou a ver a fazer todas assim, porque, claro que isto depois tem que ir sendo progressivo, mas, ou seja, eu não fecho, aliás, eu tenho uma familiar na Austrália, que ela é vegan, e ela também competiu, ela tem os seus 50, também competiu recentemente, vegan, em biquíni, e conseguiu um físico espetacular. É possível.
Agora, a minha categoria não é biquíni. Eu preciso de um bocadinho mais de massa muscular e estou a competir com pessoas que dificilmente tenham alguém que seja vegan, não é? Pronto. Agora, eu não sou de abusar nas quantidades de proteína, tenho uma quantidades muito moderadas, muito controladas, mas sim, opto pelo frango e pelo peixe. Agora, 2 para amanhã nunca se sabe. Nós temos alguns atletas portugueses vegan. Tu competes em culturismo? Clássico físico. Em Classic. Bem, eu não quero estar aqui a dizer coisas que não são reais, mas temos o Silvestre. Sabes quem é o Silvestre? Já ouvi falar. O Silvestre é vegan. Temos na WNBF o Manuel, que também é vegan, que competiu em culturismo. Na WNBF já é um pouquinho diferente, estamos a falar de atletas naturais. Sim. Mas existem vários. Assim, de repente, cá tenho estes dois assim mais presentes. Tenho que chamar aí alguém forte no clássico físico, vegan, para ver se me convence a dizer, se o gajo consegue, eu também consigo. Dá uma espreita dela no Silvestre. Silvestre, não bem. Temos que falar com o Silvestre para ele me dar umas dicas. Não, mas eu acho super saudável nós temos estas perspectivas, porque realmente eu sou um grande defensor do culturismo saudável. Fazemos isto o mais saudável possível, porque eu entrei nisto por admirar físicos estéticos e por ver naqueles físicos saúde. Para mim sempre foi esta a minha ideia, esta a minha concepção de culturismo. Isto nota-se em palco, saúde, não é? Eu acho que quando tu vês completamente. Alguém... Sim. Além da questão de estar a desfrutar do espetáculo em si e da parte do show, nota-se uma diferença enorme. Tu vês, esta pessoa está com um aspecto saudável, está com um brilho. Um brilho diferente. E há outros que tu vês que estão ali, estão a morrer. Estão ali já só têm o corpo e aquilo mais um bocadinho e desmonta-se tudo. Sim. Não é? E vê-se, o meu preparador é o Filipe Correia. Ele tem muito este cuidado e, aliás, eu vou à casa dele, é engraçado ver que os livros que ele tem lá, anti-aging, isto e aquilo, e ele faz um transfer muito grande do anti-aging para o bodybuilding. E tem muito cuidado nestes detalhes, na saúde, no plano equilibrado todo o ano. Nós sabemos que nas últimas semanas são sempre um bocadinho mais ao limite, não é? Sim. Mas todo o equilíbrio que é feito durante o ano, que é um equilíbrio para nos trazer saúde, conciliado com esta evolução do nosso físico, da performance. E é incrível, e nós falamos disso muitas vezes. Olhamos para um palco, conseguimos ver aqueles atletas com um aspecto saudável, percebes que fizeram um trabalho ali com pés e cabeça, e muitas vezes isto também vem de preparações mais calmas, mais progressivas. Sim. E aqueles atletas que tu vês estão ali que aquilo tipo, a qualquer momento desmonta, não é? E depois temos a parte do show da coisa, não é? Porque em bodybuilding nós não avaliamos só o físico, não avaliamos só tamanho, só condição, nós avaliamos o conjunto, não é? E estas coisas acabam por ter algum peso. Nós temos, por exemplo, nas categorias de senhor, sobretudo em biquíni, não é? Aquilo que é avaliado é o conjunto, é suposto ser um conjunto bonito e claro que isso tem um impacto enorme. E o conjunto desde a forma de estar em palco, tem que mostrar ser harmoniosa, boa energia, um bom astral. Temos a pele, a qualidade da pele, a qualidade do físico, a definição, massa muscular, tudo isso é avaliado. Cada vez mais, e estamos a falar isto em categorias naturais e categorias de federações que não são naturais. Ou seja, mas todas elas valorizam isto, porque todas elas, não podemos esquecer, que são um negócio, não é? As federações são um negócio que ele tem que funcionar. E o que é que o negócio quer? Quer passar realmente isto. O que é saúde, o que vende muito mais. Nós passamos um atleta saudável do que passamos um atleta que está ali em cima do palco e o que é aquilo, não é? Nós queremos passar uma imagem. Um atleta que se torna profissional tem que ser um atleta que reúne este equilíbrio. Não é? E isto é o que eu promovo muitas vezes, façam isto de forma equilibrada, saudável, progressiva, não queiram fazer para ontem. Sim. E no caso das senhoras temos uma particularidade ainda, que é a virilização, não é? Exatamente. Em que já é altamente prejudicado um físico ou traços demasiado virilizados, e nós sabemos que, mais uma vez, quando há utilização de substâncias químicas e sobretudo algum abuso, que isto tem tendência a acontecer, e isso acaba por ser prejudicado, mais uma vez, porque estamos a avaliar o conjunto e nós queremos um físico bonito e um conjunto bonito. Além do resto, não é? Raquel, e agora, como profissional, quais são os teus próximos planos? Então, bem, eu primeiro, esta coisa da prova de Espanha, não fazia ideia que ia lá para ganhar. Foste na descontra, olha, deixa-me desfrutar. Não, eu quando iniciei a preparação para este ano, portanto, eu fui à Expo. Quando eu decidi competir, eu disse ao Fábio, olha, eu quero competir e quero que tu me ajudes. E a ideia já seria essa, nós fazermos... Aliás, o meu objetivo inicial, eu já sabia que nós íamos ter provas da WNBF cá
E para mim só fazia sentido competir se fosse uma prova natural, porque sou natural, né? E primeiro, nunca me tinha visto em palco, eu já tinha visto provas de culturismo, mas nunca me tinha visto em palco, nunca me tinha visto ao pé de outras atletas e é difícil nós conseguirmos perceber o nosso ponto sem conseguirmos ter a comparação, né? Mas tu fizeste um pódio na UABA. Sim. Terceiro lugar, certo? Não. Eu fiz a UABA, a última prova que eu fiz, fiquei em primeiro. Ganhaste na UABA também. Ou seja, tu ganhaste numa federação que não é uma federação Não é uma federação natural. Controlada, pronto. Não quer dizer que não hajam atletas naturais. Sim. Nós temos vários atletas naturais que competem lá. Exatamente, sim. É preciso distinguirmos isto. Não há, é um controle assumido. Sim. A federação onde tu estás há um controle. Isso. Aliás, esse controle é feito através de polígrafo, certo? Sim. A WNBF tem controlo através de teste de polígrafo, portanto nós só podemos competir passando por um teste de polígrafo, que portanto, faz parte além da inscrição na prova, portanto o teste de polígrafo é feito à parte, digamos assim. Temos de fazer o teste, temos de passar no teste para podermos competir e depois o controlo é feito, bem, isto depois depende do afiliado, digamos assim. Nós cá em Portugal, o top 3, se não me engano, fazia controlo antidoping, teste de urina. Em Espanha nós fizemos controlo duplo, portanto tinha o polígrafo. Quando nós subimos 2 vezes a palco, subimos de manhã para as comparações e subimos à tarde para o stage walk e para a parte mais do show da coisa, e eu fiz teste antidoping 2 vezes, portanto fiz um de manhã e fiz outro à tarde. Pronto, isto depois lá está, depende dos afiliados, eles depois cada um tem o seu protocolo, digamos assim, mas geralmente há sempre um controle antidoping analítico, digamos assim, análise geralmente de urina, e o teste de polígrafo. E agora estávamos a falar também da tua jornada e depois interrompi-te para perguntar esta parte. Então, eu decidi que ia competir na WNBF, no entanto a WNBF só teve prova cá este ano e portanto a minha ideia seria já no ano anterior eu competir na WNBF, mas eles tiveram de adiar a prova. E não aconteceu. Eu disse, não, isto agora está metido, vamos embora, vamos noutra qualquer. Eu nem sei se gosto de competir e, portanto, eu quero a experiência. E depois, quando tivermos então a prova da WNBF cá, então depois vamos a sério. Vamos agora para experimentar. e assim foi. Eu fiz a preparação, fiz a estreia na Power Expo, competi sozinha. Subi sozinha, eu e outras meninas. E isto é uma coisa que também é interessante nós falarmos, que é, nós temos cada vez menos atletas a competir, sobretudo nós temos várias atletas de feminino a competir, mas em biquíni e em wellness. Todas as outras categorias acabam por ser um bocadinho... E também isto não poderá estar a acontecer porque há cada vez mais categorias e há cada vez mais provas e mais federações e o pessoal acaba por ter tanta opção que se dispersa. Bem, não, talvez possa ser por aí, mas eu acho que é de um modo geral, porque mesmo em Espanha e mesmo noutras provas que eu acompanho de culturismo natural, isto também acontece. Imensas senhoras a competir em biquíni e todas as outras categorias acabam por... É uma espécie de funil e há cada vez menos quanto mais entramos na categoria, digamos assim. E eu subi sozinha nesse ano. E eu fui lá e fiz a minha cena e desfrutei. E é assim que tem de ser. Fizeste o trabalho todo, não é? Claro que a gente chega lá, queremos sempre, olha, claro, seja ali um desafio que ter ali pessoal para competir. E às vezes nem é o desafio, mas não era a questão do... Eu acho que merecia a comparação, sabes? E fiquei triste no sentido de... Eu não fui para ganhar, eu fui porque primeiro queria passar pelo processo e queria perceber como é que era, porque eu gosto do processo e gosto das coisas que eu aprendo durante isso, mas acho que merecia a comparação, sabes? E foi um bittersweet. Exato, porque, sabes, chega aquele momento e nós queremos tanto... mostrar o nosso trabalho e poder ali guerrear um bocado o nosso trabalho e comparações porque foram tantos meses a trabalhar naquilo, por muito que gostemos do processo. Eu digo sempre isto, valorizem o processo, aprendam a gostar do processo, porque há malta que só vê aquele momento do palco e depois acabou. Aprendam a gostar do processo, a ver as transformações, a evolução, a mensagem que o vosso corpo vos dá. Eu acho que isto é o mais interessante, sabes? É isso, é a aprendizagem que
aquilo que nós descobrimos, eu descubro sempre coisas acerca de mim, sobretudo ali na fase final, quando o mood já anda assim meio abaixo, assim, quem é esta Raquel? Não, e depois descobres como é que tu respondes o facto de estares com hidratos baixos durante tempo, descobres como é que tu respondes, sabes, depois da prova, é engraçado que tu começas a comer mais hidratos e tu dizes, puxa, o efeito que a comida tem em nós. Sim, sem dúvida. O efeito que a comida tem em nós. Pô, ficas logo mais zen, mais descontraído. Eu não sou esta pessoa. Tipo, eu estava já num modo que faz quase lembrar aqueles anúncios que existem dos chocolates. Que transformas-te numa diva. Tens tipo alguém tipo, a gritar e depois de repente come um chocolate. Isto é um extremismo. Mas o que é facto isto é real. É um extremismo, mas é real. Porque nós estamos tanto tempo a restringir salada, legumes e frango e peixe, ou no teu caso fontes de proteína, cada vez com menos hidratos, cada vez a restringir mais. Quando tu sais de prova e tu fazes uma refeição em que podes, coisas simples, podes pôr um feijão, podes pôr um arroz, podes comer uma sobremesa, tu sentes uma descontração, um bem-estar, uma energia. Claro que se depois caís no excesso e fizeres isso todos os dias, tens o efeito inverso, não só o teu físico fica todo atrapalhado, começas a andar sonolento, sem energia, né? Mas aquele equilíbrio é tão importante, não é? Nós percebemos um momento em que, daí a importância da refeição livre, e dás outro valor. Eu tive aqui o André Rebolo, que o filho do Carlos Rebolo, um grande campeão daqui de culturismo, e o André está aí pelo mesmo caminho, e o André dizia, ele tinha acabado de sair de uma prova e veio cá porque ele conciliou, veio dos Açores da Madeira para cá, que ele é da Madeira, e fez a prova e logo no dia seguinte veio cá, e ele disse-me, eu chegava a comer, eu tinha batata doce, acho que foi isto que ele disse, tinha 100 gramas de batata doce. E eu estava... Aquilo é o céu! Com tanta vontade. É que 100 gramas de batata doce não é muito para nós. Pelo menos para um homem, sobretudo ele, com 100 quilos. 100 gramas de doce não é nada. Para aquilo render, eu dividi as 100 gramas em 10. Eu fui separando 10 pedacinhos de 10 gramas. Eu punha aquilo na boca e deixava a derreter. Já estava na fase final da preparação, já... Sabes? Mas é muito assim, isso. Mas isto é bom. Porque nós aprendemos a valorizar a comida. É verdade. Tu valorizas a comida de uma forma. Eu lembro que agora na fase final o malta me perguntou, o que é que tu queres comer no pós-prova? Eu disse, pão. Então... Pão, eu não queria mais nada, só queria um bocadinho de pão, tipo pão caseiro. Pão, verdade. Isso é uma coisa que me puxa depois da prova. Um pãozinho e sobretudo pão escuro, caseiro. Porque... Nós estamos também é um bocado isto, eu não sei pedir o quê? Fontes de hidratos, não é? E fontes de hidratos rápidas, não é? E não tem que ser necessariamente aquilo que eu digo. Não tem que ser necessariamente doces e hambúrgueres e pizzas. Não é. É comida. Nós podemos saciar-nos com um pouco mais de comida. E depois temos outra questão que é... O regressar a comer normal tem de ser de forma gradual, porque senão nós percebemos o impacto que isso tem, não é? E a nível digestivo? Completamente. Como é que costuma ser o teu regressar aqui ao normal? Sendo que tiveste agora em cerca de 3 meses, não é? Subiste 3 quilos, está super controlado. Ou seja, tu saíste da competição, como é que foi? Fizeste ali uns dias livre, depois voltaste ao plano, conta-me como é que isto foi. Fizeste só uma refeição livre e voltaste ao plano, subindo já mais calorias? Olha, eu aproveitei agora, aproveitei o regresso à normalidade, porque geralmente eu costumo dizer isto é uma espécie de fechar um capítulo e iniciar outro. Então eu aproveito sempre para fazer mudanças assim estruturais na minha vida, nas minhas rotinas, nas minhas coisas todas, porque é isso, acabamos por ter mais tempo livre para outras coisas e eu acho que é importante, logo ali é importante isto, né? Dar-nos ali alguma liberdade para aproveitar estas coisas. Eu aproveitei sobretudo para passar tempo com a minha família, para ir almoçar, jantar com eles e afins, porque são coisas que em preparação eu acabo por me privar-me a mim e a eles disso. Então eu aproveitei sobretudo para Raquel, isso. É que às vezes é isso, não é só as refeições, tudo. É o momento, é poderes ir e desfrutar de uma refeição com a família, de uma refeição quente com a família, estarem ali um pouco, conviver, falar e fazerem aquela refeição diferente. Isto é muito cultural, não é? Nós estamos muito habituados ao convívio à mesa, não é? Nós fazemos um almoço, fazemos um jantar e eu, sobretudo o meu pai é quem geralmente é mais privado disto, porque o tempo que eu passo com o meu pai é isso, vamos almoçar, vamos conversar e estamos ali e tal. E nestes meses não dá para isso, não dá para isso. Eu até adapto bastante bem, porque eu geralmente combino jantares
em minha casa ou em casa deles e eu levo a minha comidinha para Consegue, não estar sim, conciliar. Pronto, eu tento gerir ao máximo, mas a verdade é essa, é que acaba por nos tirar um bocadinho esta parte social e do convívio. E então eu aproveitei essa altura mais livre para isto. Para Foi ir... quanto tempo, mais ou menos, assim, essa altura uma mais livre? semaninha talvez. Continuei a treinar, continuei com os cardios. Até porque depois disseste, não, mas eu já estou com saudades da minha Já dieta. preciso da minha rotina. Tal e qual, como eu te compreendo. É que é tal coisa, é que isto sabe-nos bem. Mas já não está a ser fixe. Sabe-nos bem, mas depois chega. Não, mas eu. Ok, estou precisando de voltar ao meu plano. Sim. E é isso, é o plano e a rotina. Eu precisava de. Eu aproveitei para. Treinava quando me apetecia treinar, quando não me apetecia treinar, não treinava, ia fazer outras coisas, ia desenvolver outras skills, porque eu geralmente aproveito estas fases sempre para isso, para desenvolver outras coisas. Mas depois começa a entrar nesse registro. Isto já não está a ser fixe. Eu preciso já fiz as refeições com a família, já não está a dar o mesmo gozo. Agora voltar ao plano. Sim. E é importante isto. Eu acho que para toda a gente que faz uma preparação e que faz uma prova e que sai de uma prova, estabelecer objetivos rápido, porque é fácil, eu acho que é fácil é um feeling de vazio, não é? Que é tipo, eu tive um ano inteiro a trabalhar para isto, agora isto, que era o meu target, que era o meu objetivo, acabou. E agora, não é? Uma sensação do e agora, o que é que eu vou fazer? Então é importante isto, nós termos, ok, eu já aproveitei o que tinha de aproveitar e agora tenho novos objetivos. Próximo e vou trabalhar para eles. Até porque nós quando temos um objetivo, seja competição ou não, mas quando estamos a falar de competição, e estamos os dois neste meio, é um objetivo que nos faz sempre dar mais e mais e sair da zona de conforto e puxar mais um bocadinho e fazer mais cargas e seja o que for, não é? E levar a dieta mais a sério. Sim. Eu acho que é uma fase importante sobretudo para isso, para estabelecer novos objetivos e começar a trabalhar para eles. Falando de objetivos, portanto, os meus objetivos agora, voltando lá atrás, o meu objetivo agora é competir no Worlds. Portanto, nós temos, a WNBF tem uma prova que é o Olímpia, digamos assim, destas federações naturais, que é o Worlds, que aconteceu agora em novembro. Este fim de semana passado, no fundo. Eu acho que há 2 fins de semana, uma coisa assim. Que costuma acontecer em meados de novembro. Tivemos atletas portugueses que ganharam para o card também este ano a ir competir no World. Tivemos 3 atletas portugueses da WNBF a ir competir. Eu tive apuramento para ir com outro. Portanto, nós ganhámos uns 5, 6 pro cards, atletas portugueses este ano. Uns cá, outros fora. E tivemos 3 atletas a competir lá, no Worlds. E é o meu objetivo agora. Ou seja, próximo ano? Não diria próximo ano, porque o nível é altíssimo. É um nível mesmo, portanto estamos a falar dos melhores atletas naturais do mundo e o nível é mesmo muito alto. E eu sinto que para poder ser competitiva a sério, que vou precisar de fazer um off maior, até porque, como nós já falámos, estamos a falar de ganhar massa muscular de forma natural e, portanto, isto exige tempo. Desafiante. Exige tempo. E eu e o meu treinador estamos a apontar poder competir no Worlds em 2024 e aproveitarmos 2023 para fazer um off, mas eu já ando aqui a pensar que um ano inteiro um ano inteiro sem uma prova. Mas pronto, ainda ando aqui em negociações comigo mesma, mas a tentar meter aqui outras coisas pelo meio, mas o objetivo para já é esse, é poder ir ao Worlds em 2024. Eu acho que uma prova por ano é um bom desafio, né? Até porque nos permite organizar, planear todo o ano para aquela prova, para aquele momento, permite-nos, tem outra coisa que é, acabamos por ter que nos manter sempre bem condicionados, não dá para fugir muito, porque nem tens interesse disso, senão vais ter que depois estar muito mais tempo em dieta, ou seja, acaba por ser um desafio bastante interessante. Agora, é verdade, temos momentos em que precisamos dar ali uma pausa um pouquinho maior. O que eu pensei ainda antes do Campeonato de Espanha, quando eu fui competir na Expo no fim de semana, há 15 dias antes do Campeonato de Espanha, na Expo de novo, e eu fui ver uma prova de powerlifting e eu disse, eu para o ano estou aqui. Às vezes pode ser um desafio, até para puxar massa muscular, para te fazer evoluir. Sim, eu acho que é isso, eu preciso de um desafio, mas também sei que preciso de um off-season grande para conseguir ser competitiva no Worlds, e foi assim uma ideia que surgiu e talvez uma prova de powerlifting pelo meio. Talvez aconteça, sim.
agora em E 2020. consegues conciliar as duas coisas? Sim, se Não sei, não se faço tiveres em ideia. off é bem provável que Mas consigas, eu não acho é? que sim. Estás Eu com mais acho que sim. energia, mais força, começas a treinar mais pesado, focada nos movimentos Se bem básicos. que o estímulo é completamente diferente. Estamos a falar de estímulos diferentes, estamos a fazer. Não é um treino tão intenso, é um treino focado em força. Métodos de treino completamente diferentes. Mas eu acredito que a coisa bem programada que dê para fazer assim uma brincadeira dessas. E o que é que o teu treinador diz? Já ele acontece? disse vamos embora. Ele quando eu digo que sim, ele diz vamos embora. Alinha Arranjamos logo. maneira e vamos. Quem é que é aqui a tua grande inspiração nesta área? Olha, nesta área nós temos uma atleta que eu gosto particularmente, que ela é inglesa, que ela compete de forma natural já há algum tempo. Foi quem ganhou o Procard do ano passado na WNBF UK. Na categoria de Fit Body, portanto existem outras categorias nestas federações. Temos, além de Figure, temos Fit Body a seguir, portanto que é um nível de condicionamento um bocadinho maior, ela chama-se Samantha e é assim o meu target. Ela tem um físico incrível e depois entretanto ela começou a competir noutras federações. Nós cá temos a WNBF, mas fora existem muitas outras de culturismo natural e ela mudou inclusive de categoria. Qual é a categoria dela agora? Ela agora começou a competir em wellness, que ela tem um lower body muito bom, mas foi quem ganhou o Fit Body o ano passado no Procard lá. O wellness é uma categoria que tem explodido, tem tido cada vez mais adesão. A WNBF e outras federações naturais não têm categoria wellness, porque é uma categoria que não faz parte da estrutura deles, de categorias femininas. No entanto, por exemplo, para teres noção, a WNBF cá, pronto, estamos a falar do início, né? Foi a primeira prova cá, mas Inglaterra, tu tens lineups enormes de atletas femininas. Figure, temos 12, 15 atletas em palco, é bastante relevante lá o culturismo natural e a categoria em si. Também são federações que já estão lá enraizadas há mais tempo, não é? Sim. E temos, portanto, existem, além de Figure, temos Fit Body, temos Physique, se não me engano, Women's Physique, e depois existe culturismo também, que é uma coisa que nós cá, pronto, eu fui a única a competir cá em Figure, na WNBF. E queres-te manter nessa categoria? Sim, é a minha categoria. Apostar tudo nisso? Sim. Raquel, diz-me uma coisa, tu tens, e estás-te a destacar cada vez mais numa área que é o culturismo natural, isto desperta a curiosidade de muita gente. Quais são as perguntas que mais te fazem? O que é que sentes que há mais curiosidade por parte de quem te segue, os seguidores, a propósito deste teu percurso, desta tua jornada? Eu diria, a primeira pergunta é há quanto tempo é que eu treino? 11 anos. Começaste com que idade ao certo? A treinar? Assim, mais focado bem, mesmo foi mais no ou menos ginásio? quando eu entrei para a universidade, foi para aí no meu primeiro ano de universidade. 2011, talvez? 2011. Sim, 2011, mais ou menos. Foi quando eu comecei a treinar assim mais a sério. Foi com que idade na altura que começaste? Ui, tu fazes-me perguntas difíceis. Não é, sabes, eu acho que é importante as pessoas balizarem e perceberem o tempo que isto leva, entendes? O que é preciso sermos consistentes e não estalar os dedos e as coisas acontecem. Sim. Porque, ok, compete há 2 anos e que... meio, mas treinas há 11. Entendes? Começaste a treinar. E aliás, eu desde que comecei a treinar, a competição nunca foi o meu objetivo principal. Como eu te disse, eu decidi competir há 2 anos, ou coisa que o valha. E foi vamos embora. Mas é isso, eu acho que é importante, mais do que tudo, as pessoas perceberem que é um processo e que existe tempo e que exige que se goste do processo em si, não é? As pessoas precisam de gostar. Eu adoro treinar, eu gosto mesmo de treinar e isto é importante, não é? Porque é uma coisa que tu vais ter de fazer durante imenso tempo e sobretudo de forma natural. Nós precisamos de tempo para conseguir construir as coisas, não é? E eu acho que essa é talvez a pergunta que eu mais ouço assim como abordagem inicial. E é uma coisa que eu acho que as pessoas não gostam muito de ouvir. Já treinas há 11 anos. Assim, tanto eu pensava que assim em 6 meses eu ficava com o teu físico. Sim, eu acho que é um bocadinho por aí. Depois... Sobre o treino, sobre a dieta, suplementação... Habitualmente não me fazem assim muitas questões específicas, porque eu acho que isto são coisas bastante particulares, não é? As coisas são adaptadas a nós, às nossas necessidades, aos nossos objetivos. Como eu te disse, eu já treinava, mas entretanto, desde que comecei a trabalhar para poder competir, eu tive de
trabalhar coisas específicas no meu físico que eu precisava de melhorar para conseguir dar uma melhor resposta e enquadrar-me melhor na categoria. Também ainda há pouco disseste, não espera uma vez por semana, depois passaste a treinar duas e atualmente treinas duas. São ajustes e são adaptações que têm de ser feitas, não é? Que a ideia é, tu tens o teu físico de base e claro que há coisas que tu precisas de melhorar e tu sabes quais é que são os teus pontos fortes, os teus pontos menos fortes ou os teus pontos fracos e de trabalhá-los no sentido que te leva àquilo que é o teu objetivo e que é aquilo que é avaliado na categoria. Mas existe trabalho prévio, não é? Eu já treino há algum tempo e eu sou muito metódica no meu treino e sempre fui. Desde que comecei a treinar a sério, né? Eu sempre fui bastante metódica e o facto de eu também ser fisioterapeuta, também ter um conhecimento de biomecânica, de anatomia, de fisiologia e afins, pronto, também acabou por... É uma componente importante. Uma consciência diferente. Sim, completamente. Que ajuda imenso em tirar partido do treino e em conseguir perceber o que é que eu posso fazer para ter um estímulo melhor e para ter melhores resultados. Mas eu acho que mais do que tudo as pessoas precisam de perceber isto. Isto é um processo, é uma coisa que acontece de forma gradual e quando nós forçamos é porque não é o nosso sapato, sabes? E eu acho que é deixar as coisas fluir. Eu, como te disse, a malta de antes dizia: oh pá, tu tens um físico bom, porque é que não vais competir? Pá, isso não é para mim. Eu gosto de treinar. Ainda não tinha chegado o teu timing. Não, sabes? E eu ouvi várias vezes isto e eu pensei: oh, pá, não, para quê? Qual é o intuito? Para quê que eu vou fazer isso? Tipo, pá, não, se eu não sinto, não vou fazê-lo. Mas foste sempre treinando, foste sempre evoluindo, foste evoluindo, até que o dia aquilo deu-te o clique e já tinhas lá toda a base por trás, não é? Isso. Foste sempre fazendo um trabalho até que tudo se alinhou para aquele momento e depois tudo se alinhou para te tornares profissional. Sim. E foi de uma forma gira, porque eu acho que este ano, como eu estava a dizer, eu preparei-me para fazer uma prova que era a WNBF Portugal, que era o meu grande target desde que eu decidi competir. Fui sozinha. E eu já sabia antes da prova que ia estar sozinha. Eu já primeiro desconfiava, não é? Porque eu não via mais meninas de cá nem a fazer publicações, nem nada. E eu pensei: caramba, há uma grande possibilidade de eu ir sozinha outra vez. E na altura eu fui falando sempre com a Hilda e ela foi incrível comigo. Foi mesmo, olha, impecável, porque ela sempre me disse: Raquel, até agora és a única, há a possibilidade de nós ainda recebermos atletas de fora. No entanto, o que estava a acontecer era, nós tínhamos várias provas da WNBF fora e a prova de cá foi um Pro Qualifier e geralmente as pessoas, quando estabelecem as datas competitivas, portanto já têm as coisas com alguma antecedência, pensam: não, olha, eu vou competir em X sítio nesta prova. E o que aconteceu possivelmente foi, quando saíram as datas da prova, a malta já tinha tudo definido e portanto não tivemos atletas a vir de fora, mas eu sabia que ia estar sozinha e a Hilda disse-me: pá, se não quiseres ir, eu percebo e nós arranjamos forma de compensar, ou se não quiseres fazer a prova. Eu disse: não, tipo, aquilo que eu quero realmente não é só pela prova em si, não é pela medalha, não é pelo troféu, não é pelo Procard, é eu estou a fazer isto de forma natural, este foi o meu objetivo e eu quero mostrar às pessoas que isto é possível e eu tenho estado a trabalhar para isto há imenso tempo. Ou seja, a tua maior competição era contigo própria, literalmente. Sem dúvida, e eu desde que decidi competir era aquela a minha prova, sabes? E eu pensei: pá, nem que caia a casa, é esta que eu vou porque, mesmo estando sozinha, pá, eu vou porque foi isto que eu me propus. Estava o objetivo definido e quiseste ir até ao fim com isso. E então fui na mesma. Fiz a minha cena, desfrutei, tivemos júris internacionais a vir cá avaliar e o feedback deles foi muito bom e disseram: não, tens de vir à Espanha. E eu disse: pá, eu vou, mas arranjem-me dinheiro. Ela disse: eu vou. Até porque o campeonato de Espanha estávamos a falar de 3 semanas da prova da WNBF cá, e portanto não estava nada dos meus planos. O meu plano era aquela. E tiveste apoio da Federação nesse sentido? Depois o que aconteceu foi que eu fiz aquela e pensei, terminei a prova e pensei: pá, o físico está pronto, para a semana é a Power Expo. Vamos embora. E eu disse ao meu treino, fiz a Power Expo na semana a seguir. E entretanto falei com a Federação, com a Hilda e afins, com o júri de Espanha. Isto foi uma cena muito engraçada porque... Mas espera, isto foi este ano? Foi este ano. Fizeste a Power Expo também este ano? Okay. Fiz, sim. Foi muito engraçado porque... E ganhaste na tua categoria? Ganhei na minha categoria. Portanto, aí... eu acho que foi para aí uma semana ou 2 antes da WNBF cá. A Hilda mandou-me uma mensagem a dizer: Raquel, Espanha
está a abrir. Portanto, a prova de Espanha era um campeonato nacional. Portanto, eles, para poderem competir no campeonato nacional, passam por uma série de avaliações prévias e tipo qualificações para poderem competir lá, e o que eles fizeram foi abrir um internacional para figure porque não tinha muitas atletas, e a Hilda disse-me, Raquel, o presidente falou comigo, disse-me que vão abrir internacional para figure, pondera. E eu na altura, não, eu agora quero esta de cá de Portugal, e é para esta. Depois já só faltava 2 semanas dessa, depois também já só faltava 2 semanas para a Espanha. Então fiz a Power Expo, porque pensei, segurar uma semaninha, vamos lá embora, está feito. E fui fazer a Power Expo, e no entanto, neste espaço, a Hilda disse-me, Raquel, o feedback deles foi muito bom, eles disseram-me, tens de ir à Espanha, e o que é que tu achas de fazermos um GoFundMe para te levarmos lá? E eu pensei, isto está perdido. Também, possivelmente, na pior das hipóteses, é um não, e não conseguimos arranjar dinheiro suficiente, porque estamos a falar de 3 semanas, espaço de 3 semanas para conseguir angariar dinheiro para eu ir à Espanha e afins. E eu pensei, isto não se perde nada, vamos embora. E fizemos um GoFundMe e conseguimos dinheiro suficiente para eu ir à Espanha. Ou seja, tiveste aqui o apoio de várias pessoas. Sim. E há alguns nomes em particular que queiras aqui mencionar? Várias pessoas. Tive, assim, os meus amigos, a minha família, as minhas pessoas mais próximas, né? Eu tive apoio de algumas empresas locais também que deram dinheiro. Alguns outros atletas de culturismo natural que estavam dentro do meio, que já seguiam o meu trabalho há algum tempo, que também estiveram comigo na WNBF cá em Portugal. E as cenas aconteceram de uma forma tão linda, sabes? Tipo, as coisas aconteceram, foi tudo fluindo. E eu tinha a cena de, é um espaço muito curto de tempo, eu não vou conseguir fazer isto, não vai dar, mas também não faz mal, para mim já estava a época feita, sabes? Claro que gostava de ir e estava a assegurar o físico para que isso fosse possível. Mas eu não tinha grande esperança que aquilo fosse sequer acontecer, e as coisas foram surgindo, sabes? A onda apareceu e eu, vamos embora, e deixei-me ir. Aquilo a fluir. E completamente. E então eu preparei-me para uma prova, fiz 3 e ganhei um pro card na última. E contaste com um apoio incrível do pessoal à tua volta. Completamente. Não é? E acho que isto é amor, sabes? As pessoas juntaram-se de uma forma tão gira que eu nem sequer esperava que acontecesse para que aquilo fosse possível, e portanto a prova fui eu, mas fui eu e esta malta, sabes, toda, sabes? É das coisas que mais me motiva, falo por mim, e eu vejo pelo teu sorriso, que também foi uma coisa que dá muita força, é realmente o apoio que, quando nós estamos a fazer a nossa preparação, e depois tu começas a perceber que às vezes há pessoas que tu já nem fazes ideia que a mensagem que te mandam no dia que aparecem e que querem tirar a foto contigo, a força que tu começas a ver vir de todo lado, de pessoas que tu às vezes já não vês há algum tempo, mas que sabes que estão ali, estão motivadas, ou pessoas que tu não fazes ideia que estão do outro lado, que te deixam um testemunho em como estão motivadas pelo teu trabalho. Isso aconteceu muito, não é? sabes? Eu durante a preparação eu tive várias pessoas, algumas delas que eu nem sequer conheço, que me mandaram mensagens a dizer, olha, eu vi a tua prova na WNBF Portugal, eu quero competir daqui a uns anos, e foste uma motivação incrível para mim, e que contribuíram, sabes? E eu depois disse, esta malta, se eu agora vou lá e não ganho, eles vão pedir o refund. A responsabilidade é outra. Então tenho que ir lá e ganhar. E foi uma época incrível, sabes? Acho que as coisas fluíram de uma forma tão bonita que não estava à espera que nada disto acontecesse desta forma, e foi de facto uma época incrível. E acho que é das coisas mais incríveis do nosso desporto, é isto, é esta união que se cria, esta ligação, e o sentir que estamos a chegar às outras pessoas, a motivar, a inspirar outras pessoas para este estilo de vida. É nós, no fundo, estarmos a trazer essa representação através do nosso trabalho, é mostrar que é possível. E isto é ser campeão. Independentemente de chegares lá e levantares um troféu ou não, eu acho que isto é o mais importante, é ser campeão. O mais bonito. É mostrar às pessoas que é possível. É possível. É possível fazer dieta, é possível chegar àquela condição, apesar do trabalho que todos nós temos, da vida profissional, às vezes 1, 2, 3 trabalhos, é possível, não é? E isto, quando chegamos àquele momento, é aquilo que nós depois realmente vemos, o quanto nós conseguimos impactar as outras pessoas. E não temos essa percepção, sabes? Eu sou muito... Eu acho que sou um bocadito recatada e um bocado, eu costumo dizer, bicho do mato.
Eu não gosto muito de andar a publicar muitas coisas, nem a mostrar o que é que eu faço, nem o meu dia-a-dia, porque eu acho, pá, isto é aborrecido, é sempre a mesma coisa, sabes? Eu faço sempre a mesma coisa. Mas depois, este feedback que as pessoas vão dando, as pessoas primeiro gostam de ver, gostam de perceber aquilo que tu fazes, e às vezes é isto, as pessoas às vezes precisam de uma referência para elas próprias poderem fazer o caminho delas, e isso foi uma das coisas que eu disse à Hilda, que ela disse-me, pá, tu vais sozinha. Eu disse, não interessa, porque se eu puder servir de stepping stone para alguém que queira vir para o ano que vem, já vais com outras pessoas, não é? Para mim já valeu a pena, sabes? E já valeu o processo todo, e eu acho que isso consegui, e esse sim foi a minha maior conquista. Foram estas mensagens que foram aparecendo de meninas que, olha, eu já treino há não sei quantos anos e eu quero competir em figure e VIT, e foste uma motivação para mim de alguma forma, e ajudaste-me de alguma maneira aqui a desbloquear isto, não é? Porque às vezes é isto, às vezes é só isto que falta, é essa motivação para começar e para perceber que é possível, sabes? E para mim isso já foi o auge. Já vale, não é? Para o card é bom, mas isto é o mais importante. Saber que chegamos às outras pessoas de uma forma tão positiva. O que é que para ti é mais desafiante na preparação? Estamos a falar daqui das coisas boas, e o mais desafiante? O meu trabalho. Qual deles? Porque tu tens vários. Pronto, o meu trabalho... Parte de fisioterapeuta. Sim. Porque eu, enquanto fisioterapeuta, nós trabalhamos diretamente... Eu acho que todos os trabalhos que trabalham diretamente com pessoas, tu precisas estar ali, tu precisas estar 100% para conseguires dar de ti. E é difícil quando tu não tens 100% para dar, sabes? O teu corpo já está em modo de sobrevivência, precisas de energia para ti, quanto mais para dar aos outros, não é? Sim. Eu sou muito enérgica, eu costumo dizer que eu sou tipo Mas não se nota. Estás em dieta agora? Eu sou mesmo nas minhas fases finais, eu sou muito enérgica. O que eu sinto é isto, é que eu começo o dia ali e de repente aquilo vai assim. Aquilo acaba rápido. Somos humanos, não tem como, acontece a todos, não é? Sim, e eu acho que isso para mim é o mais difícil de lidar internamente, que é, eu queria estar aqui a 100%, mas eu já não consigo. Eu nem para mim tenho, quanto mais para dar, sabes? E isso é o que me custa mais. Eu lembro-me, tenho assim uma situação particular que essa bateu-me assim a sério. Eu dou aulas de pilates e foi na preparação do outro ano, não foi nestas agora. Estas agora eu acho que foram mais suaves, mas a outra vai ser que preparação após preparação o teu corpo vai responder cada vez melhor. Sim, e nós vamos conseguindo modelar outra maturidade, melhor, outra consciência. E eu dessa vez, a preparação foi bastante agressiva. Foi a minha primeira preparação, né? E portanto nós sentimos que havia ali... O tempo estava a passar e eu ainda não estava ok, então nas últimas semanas nós tivemos de descer comida assim de forma um bocadinho mais abrupta, de aumentar bastante o cardio. Eu andava a morrer. Eu andava a morrer, para mim não é bem morrer, mas eu nessa altura estava a trabalhar até muito tarde. E tu também estás. Não se nota. Não se nota. Ai meu Deus. E eu estava a trabalhar muito tarde nessa altura e estava a dar aulas de pilates até tipo às 11 da noite. E eu lembro-me que foi ali um espaço de tempo muito curto em que eu me deitei no colchão para mostrar um exercício e senti o meu cérebro a querer apagar. E ficaste lá um bocadinho. E levantei-me assim como quem não quer a coisa. Queridas alunas, se calhar por hoje vamos dar aula com encerrada. Mas isto dói, sabes? Isto... eu agora consigo me rir da situação, mas na altura pensei, o que é que eu estou a fazer? porque dói, percebes? É tipo aquelas cenas que eu não estou a conseguir fazer o meu trabalho bem, e é das cenas que eu mais odeio, é isso, é sentir que não estou a conseguir dar 100% de mim. E eu nestas alturas, quando sinto que não estou lá, eu salto fora, sabes? Ou estou ou não estou. E eu ali andava ali numa luta interna entre é mais uns dias, é mais umas semanas, mas é o que mais me custa. É este não ter para dar. Mas sabes? sentiste que agora, preparação após preparação, que o teu corpo começa a responder diferente, sim, consegues lidar, apesar de sentirmos sempre umas semanas mais cansados e tudo mais, mas já tens outro domínio, outra maturidade, e até mesmo
provavelmente deves sentir que já não precisas, se calhar, de fazer tanto cardio ou de restringir tanta alimentação para chegares àquele ponto, Yeah. porque a maturidade muscular, o tempo de treino vai-nos trazendo depois tudo isto. Sem não é? dúvida. E É a nós grande percebermos vantagem também de como é que sermos o nosso consistentes. corpo reage, não é? Nós já sabemos o que é que funciona para nós, o que é que nós temos para manipular, o que é que não temos, e esse conhecimento também é importante, é o conhecimento do processo e de como é que o nosso corpo funciona. Raquel, que mensagem gostavas de deixar a quem nos está a seguir, a acompanhar aqui o nosso podcast? Conta-me. Ui, É uma responsabilidade. isto agora é... Responsabilidade. A pior ficou para o fim, não é? Não, é para fechares em grande. Estou-te a dar uma oportunidade de fechares em grande. Relativamente a isto ou de um modo geral? O que achares que deves dizer? Já agora as pessoas podem te seguir nas redes sociais, não é? O teu Sim, Instagram é o teu ponto principal de É, onde eu comunicação. coloco mais conteúdo. Raquel.dias, É sendo que Raquel. é Raquel, sem É A. Raquel, sem A. Raquel.dias. Raquel.dias. Agora aquela mensagem inspiradora. Podemos pôr a música? Eu acho que assim, a mensagem mais importante é se nós trabalharmos para as coisas, elas acontecem. Se trabalharmos o tempo suficiente e se nos mantivermos consistentes durante o tempo suficiente, coisas boas acontecem. Tenho certeza que sim. E tu és a prova disso. 11 anos a treinar, sem sequer te preocupares com a competição, dia após dia, iam desafiando na tua, a treinar, até que quando decidiste vir ao palco, Yeah. foi relativamente rápido para alcançares. E às vezes as pessoas querem tanto começar a treinar já para competir, que andam ali anos e anos e anos a competir e aquilo nunca passa do mesmo. Às vezes é preciso criarmos a base, É isso. que é para quando vamos à batalha Sim. conseguirmos Bases ir com ferramentas consistentes. certas. Bases consistentes e método, eu acho que... E valorizarmos o percurso. Acho que é Sem o mais dúvida, importante disto tudo, é sem valorizarmos dúvida. o processo, a jornada e o percurso. Conversas da Elite com Raquel Dias, atleta profissional WNBF, uma federação natural. E espero, sinceramente, que já tenham feito aquilo que eu vos disse ao início, partilhado muito este vídeo, divulgado, porque realmente a Raquel é um exemplo de que é possível. É possível nós irmos mais longe, de forma natural, com consistência, com bons hábitos e, sobretudo, com a crença daquilo que nós queremos, de forma consistente, dia após dia. Contam connosco. Contamos convosco.